vamos abrir a palavra de Igreja Deus, abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado, de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Mas ao mesmo tempo que diz isso, né, ali em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, também vai dizer que muitos participam indignamente, sem discernir o corpo de Cristo. Né? Por isso come e bebe para a sua própria condenação. Aqui fala de pessoas que estão dentro da igreja, que recebem a palavra. Não é só que assenta a ceia, que isso é um simbolismo do que a gente é no dia a dia. É só para lembrar, é um memorial, para lembrar que tudo que temos, que somos, nossa vida, nossa força, nosso vigor, né, vem do Senhor Jesus e das conquistas dele na cruz do Calvário. Mas no dia a dia, muita gente está dentro da igreja e ainda não entende direito o que é ser um cristão, o que é ser um seguidor de Cristo. Então, por isso, esses que não discernem o corpo de Cristo, porque Jesus morreu naquela cruz, derramou seu sangue, teve o seu corpo completamente partido por nós, né? E morreu como um pecador envergonhado, né? E muito sofrido. Quem não entende esta obra só fica com dó de Jesus, né? Mas está na igreja e não entende a importância e por isso não vive da maneira que Deus quer. Então esses não discernem o corpo de Cristo. Então, esses estão comendo e bebendo, não é só hoje não, é no dia a dia, né? Estão sentados na igreja, se alimentando, mas não têm atitudes de um cristão. Então, esses comem e bebem para a sua própria condenação, porque sabe o que vai acontecer com aqueles que não andam segundo a vontade de Deus. É isso. Mas vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 1, Salmo 1, Salmo 1, ou o primeiro dos Salmos, vai dizer a palavra de Deus, dos versículos 1 ao 6, vamos ler o Salmo inteiro, só 6 versículos, diz assim a palavra do nosso Deus. Bem-aventurado, aqui um tavarão é homem, né? Mas eu quero falar aquele. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo ou no julgamento de Deus, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Que o Espírito Santo, que nos ama tanto e que está aqui, possa falar ao coração de cada um de vocês que aqui entrou, está desejoso de receber essa palavra. Bem, amados, eu quero falar aqui com o tema firmando e aprofundando nossas raízes, até porque a gente vê muita superficialidade no cristianismo hoje, né? Hoje é um cristianismo que pode tudo, né? Então há muita superficialidade, por isso tem tão poucos frutos, né, dignos de arrependimento, né? Até na igreja do Senhor, que cresce tanto no nosso país, mas não muda a história do país. Cresce o número de pessoas que dizem que creem em Jesus, é um país chamado país cristão, mas a situação de corrupção, de mentira, sabe, de egoísmo, não tem mudado, não se vê nenhum indício de mudança nisso tudo. Então é porque, apesar de ser chamado um país cristão, as pessoas são muito superficiais no que se diz respeito à vida com Deus. Elas querem uma religião, mas não querem ser transformadas, como ministrou a pastora Adra aqui, né? Pessoas, elas querem colher, elas querem ser livres das consequências do pecado,
né? Mas não querem deixar o pecado, porque gostam do pecado, né? Só não gostam das consequências dele, e isso é impossível, né? Ficar livre das consequências sem deixar a vida de pecado. Bom, ontem, quando nós iniciamos a mensagem para os nossos líderes, eu contei, na realidade, o testemunho de um ex-padre, né? Na realidade, o testemunho de um padre que eu tive o privilégio de conviver um tempo com ele, que era o padre Bernard, da igreja de São Benedito, lá em Jundiaí, né? Até conhecia a igreja dele, né? Lá em Jundiaí. E o padre Bernardo, ele teve uma experiência de conversão interessante, e quando ele contou para a gente, e eu conversei com ele, eu tive o privilégio de estar com ele num acampamento. Hoje ele faleceu muito cedo, com menos de 40 anos, ele tinha um problema cardíaco, né? Graças a Deus não tem nada a ver comigo, e ele não se cuidava, e então ele caminhando na rua, ele caiu morto, né? Deus o recolheu. Mas era um homem tremendamente de Deus, e a experiência de conversão dele foi interessante. Ele tinha uma igreja, ele era uma pessoa que amava muito a Deus, ele era muito temente a Deus, e ele então tinha uma igreja que tinha bastante gente, mas ele não gostava de receber crente, ele não gostava de crente, e não recebia ninguém, nenhum crente na casa dele, né? Mas um dia ele chega na casa dele, a mãe que morava no fundo, né? Tinha uma casa no fundo, chama ele para ir lá tomar um café, e quando ele entra na casa da mãe, ele vê que tem lá 2 missionárias, né, conversando com a mãe. Ele disse que ele ficou muito bravo com a mãe dele, né, e as missionárias quiseram falar da palavra, mas ele falou: não, eu conheço a palavra, eu amo a Jesus, e eu amo a minha igreja, então eu não quero ouvir o que vocês têm para falar. E elas então disseram a ele: bom, então a gente só quer te falar uma palavra antes da gente ir embora. E ele falou: tá bom, então eu vou ouvir essa pouca palavra, né? E elas então disseram: você tem um povo que te segue, e eu só quero deixar uma pergunta no seu coração: para onde você está conduzindo este povo? Para onde você está conduzindo esse povo? Ser líder de uma igreja não é só massagear o ego das pessoas, não é só divertir as pessoas, mas é uma responsabilidade grande. Ele disse que ele falou: tá bom, mas aquilo ficou martelando na mente e no coração dele. Para onde eu estou? E ele, como amava a Deus, ele disse que perto da casa dele tinha uma mata, assim, uma montanha, um monte, umas árvores, um bosque. Ele entrava ali, ele começou a ir naquele lugar para orar, e ele começava a perguntar a Deus: Deus, para onde eu estou conduzindo esse povo? Eu quero fazer a tua vontade. E Deus se revelou a ele, e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Ele pediu perdão a Deus por nunca ter pensado que ele estava conduzindo um povo, livrando um povo do pecado e conduzindo esse povo para o céu, né? E aí então Deus falou com ele, ele chorou muito, ele ficou dias orando, saiu realmente cheio do poder de Deus, cheio mesmo. E quando chegou no próximo domingo, que ele foi dirigir a missa, a igreja lotada, ele começou a orar por aquele povo dentro da igreja, e ele disse que quando ele levantou a mão orando, a igreja, ele falou que aproximadamente a metade da igreja ficou endemoniada. E ele não sabia o que fazer, porque ele nem sabia ainda direito expulsar demônio. Ele só repreendia de longe todo o mal, e o povo acalmou, alguns não acalmaram, e aí muita gente no final da missa procurava ele e falava: padre, o que eu vou fazer agora? E ele, para alguns, dizia assim: olha, procure uma igreja de crente. E, bom, resumindo, né, o que eu quero dizer, depois ele se converteu, ele foi excomungado, evidentemente, da igreja, né, e ele se tornou um pastor. Ele teve pouco tempo para fazê-lo, mas ele fez com excelência. E eu, então, tive o privilégio de estar um pouco de tempo com ele, porque ele esteve na nossa igreja, participou de um acampamento, eu ficava no mesmo
ele ficava do meu lado, a gente ficava muito tempo conversando, ele saiu com a gente em campanhas evangelísticas, ele dava o testemunho dele, era muito ousado, né, Padre Bernardo. Mas isso ficou martelando na minha mente até hoje, como um líder. De vez em quando eu tenho que pensar nessa frase: para onde você está conduzindo este povo? Né? Porque muita gente quer ter uma igreja, e até uma igreja grande, e até pregar a palavra de Deus, mas não pensa que é um líder que está conduzindo um povo para um destino. É evidente que nós temos que conduzir as pessoas ao céu, mas isso não é fechá-los no mosteiro ou num outro lugar isolado, onde ela não tenha nenhum contato com o mundo pecador, não é nada disso, sabe? Mas, pelo contrário, enquanto nós mesmos, nós líderes, estamos aprendendo, nós estamos ensinando os outros a brilharem, sabe, com a luz de Cristo, serem verdadeiros cristãos e brilharem como astros nesse mundo, né? Como diz o apóstolo Paulo, né, em Filipenses, no capítulo 2, dos versos 14 a 16. Então, nosso papel é esse, é buscar brilhar, é aprender como ser pessoas que o mundo note diferença em nós, não andarmos como qualquer um por aí, não. Um cristão verdadeiro, ele brilha neste mundo, como astros, né, que tem uma luz que não é própria, mas é do nosso Deus. Então, estamos aprendendo e ensinando as pessoas a brilharem. E, na realidade, isso, ser diferente, brilhar nesse mundo, a luz de Deus, a luz de Cristo, só é possível pela fé em Deus, e na realidade não apenas pela fé, mas crendo e praticando a sua palavra, e permanecendo firme nela, porque tem muita gente que hoje está crendo, vivendo, praticando, mas daqui a um dia já debandou, sabe? E por isso que eu creio que muitas pessoas não criam raízes profundas. Toda planta tem uma raiz, mas tem umas que está assim, você puxa assim, ela sai com as raizinhas, assim. Então tem muita gente que, infelizmente, é assim. Então, eu creio que neste Salmo 1, há uma direção que Deus quer que a gente dê para a igreja, que faz parte dessa condução, para que as pessoas saibam para onde elas estão indo e como chegar no destino que Deus nos quer. E este Salmo 1, então, dá uma direção e nos dá um alerta de como crermos e permanecermos firmes, porque muita gente não entende o que acontece dentro de uma igreja com as pessoas, e precisam saber o que tem dentro da igreja. E quando eu olho para esse salmo, eu creio que aqui Deus, ele fala pelo menos de três tipos de pessoas que estão na igreja, que creem nele, que congregam, está na congregação ouvindo a palavra, mas em muitos desses faltam atitudes de quem ama a palavra, faltam atitudes, vive, gosta, quer, mas falta ainda, parece que não se apegou ainda, não tem essa paixão pela palavra, e por isso não obtém, não chega a ter o resultado que Deus quer que ela tenha, que nós tenhamos, que nesse texto vai dizer, né, que é ser como uma árvore plantada, junto a ribeiros de água, que dará o seu fruto na estação própria ou no tempo certo, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará ou será bem sucedido. Não, na igreja, infelizmente, está cheia de pessoas fracassadas, pessoas que gostam da palavra, gostam de congregar, congregam, mas falta realmente essas atitudes, e a gente vê aqui, sabe, eu sempre olhei para esse salmo como olhando para esses três tipos de pessoas aqui, que aqui fala, que na verdade são três tipos de pessoas com atitudes erradas, que está dentro das
das congregações, não, ou da igreja, que que é o ímpio, o pecador e o escarnecedor. Sabe, são 3 pessoas que eu diria que estão ouvindo. Sabe, no mundo isso é normal, mas na igreja não era para ser normal. Quando chega, tudo bem, mas são um tipo de pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem criar raízes. Ela não consegue estar plantada junto a ribeiros de água. Amados, é muito bom saber que a igreja, né, é o lugar onde os rios de Deus passam. Há um rio que flui neste lugar. A palavra de Deus diz no Salmo 42, sabe, que há um rio cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo, a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo, as moradas, ou seja, aonde está o templo, ou as casas, né, do Espírito Santo. Deus olha como uma cidade onde há um rio que passa, um rio de vida, e muitas vezes pessoas até bebem desse rio, até são tocadas desse rio, mas não são pessoas com raízes profundas suficientes para chegarem até essas águas. Então, nós precisamos, amados, nos cuidar para não sermos também influenciados por essas pessoas e, mais ainda, não sermos uma delas. Porque, infelizmente, tem pessoas que hoje são uma bênção, são pessoas cheias da presença de Deus e com uma fala irrepreensível e atitudes dignas de serem imitadas. Porém, a gente percebe que com o tempo há um certo desgaste e muitas dessas pessoas se tornam pessoas com atitudes, com palavras, com conselhos de ímpios, pessoas com comportamento, perdendo tempo como pecadores, e outras tremendamente escarnecedoras, que estão dentro da igreja, então, e influenciam, sabe, outras que acabam se tornando iguais a elas, e acaba gerando uma série de situação que a vontade de Deus deixa de ser cumprida, e a sequidão parece que aumenta cada vez mais. Então precisamos nos cuidar. Nós aqui como igreja, nós entramos num propósito de unidade. Até o final do ano, nós não vamos focar o evangelismo, se bem que é sempre o nosso foco, e será impossível a gente não evangelizar, mas o nosso propósito principal é nós resgatarmos uma visão de Deus para nós, porque muitos já tiveram esta visão do ID de Deus, e nós então, falamos ontem nos líderes, nós entramos num propósito até o final do ano, que é estabelecer a igreja em células, ou seja, para estimular a comunhão. Então, no mínimo 4 pessoas já cristã realmente da igreja, juntos numa célula. Alguns casos, algumas exceções acontecerão de 3, até de 2, mas o objetivo é ter pelo menos 4 pessoas firmadas para estabelecer reuniões semanais, como uma célula, até o final do ano se fortalecer, ou fortalecer-se num vínculo e gerar um ambiente gostoso da presença de Deus. Porém, nós sabemos que quando entramos num propósito desse, de fortalecer a comunhão, a amizade, amados, quando começa relacionamento, começa a aparecer os defeitos das pessoas. Sem relacionamento, cada um na sua, você vai achar tudo maravilhoso. Agora, o grande problema, e nós só vamos ser cristãos autênticos se nós aprendermos a conviver com as diferenças e até com aqueles que ainda precisam firmar raízes. Então, aqueles que estão um pouquinho mais adiantados vão ajudar aqueles que ainda estão superficiais. Aqueles que estão mais profundos vão ajudar aqueles que estão superficiais. Mas os defeitos irão, sem dúvida nenhuma, aparecer. Você vai... todo relacionamento, amado, aparece. É fácil você olhar de longe. Você olha algo de longe, né? Às vezes a gente vai comprar na internet, você vai comprar um carro lá, você olha a foto, que carro lindo,
o cara deu um trato lá, né? Deu um grau, está brilhando, deu uma polida, você olha, pim, até seu olho brilha de olhar. Na hora que você olha, chega perto do bichinho, você às vezes tem uma decepção, você olha os bancos tudo rasgado, o carro tudo cheio de remendo, mas eles não mostram isso, né? As pessoas dão uma maquiada legal, então nós precisamos tomar cuidado, porque, sabe, o pastor Antônio lá do Peru sempre contava uma história para a gente de um irmão que se apaixonou por uma irmã que cantava louvor. Ela cantava maravilhosamente bem, e ele olhava lá de baixo, a igreja grande, ela lá no altar, ele só via ela de longe, e ele olhava, que coisa linda, ele se apaixonou, e então, na igreja só, olhando de longe, ele se apaixonou, chamou ela para casar, e aí quando ele casou, que ele chegou bem mais perto dela, que ela começou a tirar a peruca, tirar os cílios postiços, tirar toda a maquiagem, e foi tirou a dentadura não, aí é demais, ele olhou para ela assim, suspirou, cadê a inspiração agora? E ele falou, canta irmã, canta minha mulher, canta. Então, sabe, tem algum que de longe é uma maravilha. Então quando a gente chega mais perto, a gente vai aprender, amados, a como se relacionar e como lidar com tanta diferença e com tanto defeito que as pessoas têm. Então nós precisamos entender que nós somos pessoas de comunhão e temos que aprender por sermos santos. E uma das que a gente vê aqui nesse texto, uma das características, amados, de um ímpio que você vai identificar e que muitos cristãos já estão imitando, amado, é que eles não conseguem viver junto. A palavra de Deus aí no versículo 4 vai dizer que o ímpio é como a moinha aqui era o produto da mó, que era um moinho, é o produto do moinho. Ou seja, quando moía os cereais, ou seja, o ímpio é como um pó do cereal, vamos dizer aí uma farinha de trigo, um fubá, né, que são produtos moídos, né, de um cereal. Então, amados, diz que o ímpio é como esses, sabe, você consegue até por um tempo segurar ele junto, mas quando vem o vento, sopra o vento, ele não permanece em unidade, ele espalha, e você não acha mais, então ele é espalhado e acabou, vem as lutas, vem as dificuldades, as diferenças, não consegue viver unidade. Amado, se você não consegue viver unidade, você está vivendo como ímpio, e sabe o que quer dizer ímpio? Maldoso, mas deixa para lá, depois a gente fala. Então, sabe, amados, o que Deus quer é que nós estejamos unidos, sabe, e o ímpio, ele não é como uma árvore plantada junto a ribeiro, mas eu gosto desse termo, árvore plantada, árvore firmada, arraigada, né? Não é só que ela está plantada, é que as raízes dela vão até as águas, e amados, as pessoas que têm essa tendência de impiedade, de serem ímpios, elas não criam raízes, falta nela firmeza. A pessoa que é firme, que é plantada, não é qualquer coisa que vai demovê-la daquela situação, sabe? A pessoa pode até ir até o rio, sabe? Mas, amados, quando vem a dificuldade, eu quero dizer, nem sempre um rio está até a boca de água. Uma vez já aconteceu de eu ir pescar e chegar lá no rio não dava para pescar. O mesmo rio que eu vi um dia, que dava peixe cheio de água, a água lá embaixo. Se tivesse peixe, dava para pegar com a mão. Não tinha, né? Eu visitei um amigo há pouco tempo, há tempos atrás, né? Uns 2 anos atrás, fui lá na chácara dele, gente, não tinha água. O rio, um pouquinho, um filetinho de água. Agora eu voltei, lá há pouco tempo,
depois da chuva, o rio alto, até em cima. E ele falou, agora o rio dá até para pescar. Pode pescar, que aí vai ter água à vontade por um bom tempo. Então, sabe, as pessoas não entendem isso. Aqui uma igreja, ela é como um rio. Aqui é um rio. Às vezes, o rio está transbordando. Às vezes, amado, não vai depender tanto do fluir de todo mundo dentro da igreja. Às vezes é fácil, né? Você vem e com uma canequinha, com um balde, você pega e bebe da água, né? Mas às vezes, amado, depende das suas raízes, e aí as pessoas não têm raiz. Projeta para mim, Carol, por favor. Você escutou o que eu falei? Escutou? Que versículo eu falei? É brincadeira, eu não falei ainda. Jeremias 17, 7 e 8. Por isso que eu gosto também daquele cântico, né? Os que confiam no Senhor, né? São como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para ti. Ela sabe que eu estou brincando. Olha lá, diz assim, ó, bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Oh glória! Amados, a pessoa que não é frutífera, as raízes dela são muito rasas, ou nem tem raiz nenhuma. Tem as pessoas que estão plantadas no ministério, e tem as pessoas que são visitantes, são ocasionais, pessoa que vai na igreja, eu vou na igreja hoje, hoje eu não vou, eu vou. Agora tem aquela que pertence, que faz parte, não é visitante. Essas outras, amados, que vêm, até pega um pouco d'água, mas quando chega a sequidão, aliás, aqueles que estão no meio e que têm essas atitudes estranhas, mas aí ele faz o maior estrago, porque ele começa a contaminar até aqueles que estão arraigados, e tenta demovê-los de sua fé. Então, amados, vamos entender a palavra, e hoje vamos decidir aprofundar, fortalecer e aprofundar as nossas raízes. Então veja, o Senhor vai falar neste salmo, no versículo 6, que o caminho dos ímpios, ele não dá em nada. Não, o versículo 6, projeta de novo aí para mim, Carol, por gentileza. Diz que Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mas não é que Deus não conhece, Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo. O que ele está falando? Ele está falando que tem muita gente que está num caminho sozinho. Deus não está ali. Deus, quando diz eu não conheço, sabe, Deus, ele ignora aquele caminho. Você quer ir? Pode ir. Você vai sozinho, você vai por conta. Você vai encontrar muita alegria por aí, mas vida você não vai encontrar. A vida abundante você não vai encontrar. Então, Deus, ele conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios não vão dar em nada, porque Deus não está ali. Eu lembrei quando a gente brincava de batalha naval, ainda brincam, os adolescentes sabem o que é batalha naval? Sabe, né? Chloe sabe, olha lá. Tem uma meia dúzia ali que sabe, mas tem outros que nem sabem o que é isso, né? Então você faz esse desenho lá e dá o tiro, né? E aí quando você não acerta nada da embarcação, nenhuma embarcação do outro, cai no mar, você fala, água. Água. Aí quando você acerta, fala, acertou. Aí você pode dar outro tiro. Tiro certeiro, você ganha. Mas, amado, tem pessoa que só está acertando água. O caminho dela é água. A direção dela é água. É só tiro errado.
É só tiro errado, não acerta uma. É uma vida que encontra certa alegria, certo prazer, mas não encontra a vida de Deus, a vida e vida em abundância. Está sempre enroscado com uma angústia, com uma tristeza, com uma depressão. Porque depressão, amado, é sinônimo, ou é sinal, melhor dizendo, não sinônimo, mas é sinal de quem foi isolado. Já está isolado. Depressão, a pessoa ela não quer saber de ninguém nem de nada. Ela quer ficar sozinha e isolada. E isso é um mal da impiedade. Então, esses, amados, não, também a palavra vai dizer que não subsistirão, ou não permanecerão no juízo de Deus. Quando fala juízo, amado, está falando do julgamento de Deus. E eu digo, amado, eles não vão permanecer, sabe, né? Quando vier esse julgamento do Senhor. Então, ímpio, amados, o que é o ímpio? Ímpio é uma pessoa sem piedade. A pessoa fala, não, eu sou uma pessoa boa. Sabe, amado, quem não é boa com todo mundo, quem é mal com um, é ímpio. Sabe, aquela pessoa cruel, todo legalista é cruel. Porque o legalista, ele fica esperando um momento para acusar o outro. Sabe, até dentro da igreja a gente via Jesus enfrentando a impiedade. Sabe, aquelas pessoas que estão na igreja e elas são profundamente críticas. Não tem problema você ser crítico. O terrível é quando você pronuncia o seu espírito crítico para outros. Você mata pessoas, você ofende pessoas. Então, essas pessoas que vivem, eu não concordo com a direção da liderança dessa igreja. Mas você não concorda? Pelo amor de Deus, não seja ímpio, cala sua boca, vai orar, vai buscar o seu Senhor, seja crente, feliz, seja cristão, miserável. Mas não, sabe, fica descendo a boca, às vezes para justificar a sua falta de compromisso, só fica abrindo a boca, só anda na roda dos escarnecedores ou dos fofoqueiros, só dos críticos. Amado, prolifera coisa boa, seja árvore frutífera, plantada junto a ribeiros de água, deixa o ímpio morrer hoje, e que nasça um justo, justificado pelo sangue de Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Frutifique. Não seja apenas esse sanguessuga, que suga o sangue, suga a vida da onde você está, mas não dá vida para ninguém, só suga e acaba com a vida. Então, amado, não tem problema, é crítico, fica quieto, ore, vai na sua casa, busque o Senhor. Meu Deus, eu não concordo com isso, Pai. Mas porque quando você critica as decisões um para o outro, você está fazendo dissensão na igreja. Você está matando a credibilidade de uma liderança, de um ministério. Isso é terrível, aonde quer que esteja. Já viu a mulher que vive falando para todo mundo mal do marido? O marido que vive falando mal da sua esposa, acaba com o lar, esse lar não consegue reatar. Filhos que vivem detonando os pais, pais que vivem detonando os seus filhos, amados, acaba, destrói, isso é alvo do diabo. Então cuidado com a impiedade, cuidado também com os conselhos do ímpio, porque a pessoa muitas vezes, amado, ela não concorda com uma decisão, a igreja aqui, ela não concorda com namoro de adolescente. A gente que não concorda com a lisa, com o lambe-lambe. A gente não concorda com o abrasamento, porque está na Bíblia. É melhor casar-se que abrasar-se. Agora, você se abrasa até pegar fogo. E depois que pegou fogo, tem 15 anos, vai casar como? Morrer de fome? Então não dá para praticar a palavra, então evite.
Fuja da aparência do mal. Então a gente quer ajudar isso, quer direcionar vocês nos caminhos do Senhor, não manda na vida de ninguém. Agora, se você quer viver nesse fogo estranho, assuma as consequências. Fala, papai, você está pronto aí? Mãe, pai, você está pronto para sustentar um bacuri? Porque eu estou chegando junto, eu sou macho. Você é macho, vai sustentar, picareta. Vai morrer de fome junto os três. A trouxa que deixou, a boba que deixou, e que quis só o bem bom, agora vem o fruto do pecado, que não tem nada com isso, então pelo menos ele cuida direito. Mas não faça então, mas aí chega para o outro, aí chega o outro. Tem nada a ver isso aí. Sabe, já viu essa rodinha de adolescente? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Sabe? A terra vai comer mesmo. Deixa que a terra come. Pelo menos quando a terra comer, você vai para o céu. Se for comida pelo diabo, vai para o inferno. Bom, deixa quieto. Bom, então, amado, sabe, nós precisamos tomar cuidado com esses e com outros, pois o conselho de ímpio está dentro da igreja e muitas vezes dentro de cristãos. Dentro de cristão, cuidado com o conselho de ímpio, sabe, está edificando a vida do outro, está aproximando essa pessoa que está do seu lado, do ministério que Deus te colocou, que Deus te deu, está fazendo essa pessoa ser mais fiel, está fazendo essa pessoa ser mais dedicada, está fazendo essa pessoa ser mais santa. Então fale, senão cala a sua boca. Cala a sua boca, porque você está falando besteira, por mais bonito que pareça. Talvez você precise ouvir aquilo que Pedro falou, de tão bonito para Jesus: Senhor, não faça isso, ai, o Senhor é tão legal, não morre, eu não vou deixar, nós não vamos deixar que o Senhor seja preso e morto. Jesus só estendeu a mão e falou: arreda-te de mim, Satanás, que nada tem contigo. Tem muita gente aí que você tem que dizer isso. E não tem medo não, que ela não vai se tribuchar não, porque ela não está endemoniada não, ela só está endemonizada. É só setas do maligno. Então, amados, então nós temos que tomar cuidado. Então, esse é o primeiro. Não ande segundo o conselho de ímpios, não viva segundo o conselho de ímpios. Cuidado com eles, fuja deles. A outra coisa, não se detenha no caminho dos pecadores. Não perca tempo, amado. Sabe, livre-se de tudo aquilo que é conselho de pecador, amado. Livre-se de tudo aquilo que da mentira, sabe, da prostituição, sabe, da falta de perdão, tudo isso, amado, da vingança. Nós somos vingativos, não merece que eu faça nada. Livre-se disso, que isso é caminho de pecador. Isso que vem na sua mente é conselho, é perder tempo. Quando você pratica essas coisas, você está, amados, parando a sua caminhada na vida de cristão. Você está perdendo o seu tempo. Mas eu não consigo perdoar, o que a pessoa fez foi muito mal. Vai ficar parada a sua vida espiritual, e tudo que Deus tem para você não se cumprirá. Vai ser uma árvore seca se não se cuidar. Então cuidado, sabe, amado? Então cuidado com o caminho dos pecadores. Aqui, amados, eu quero dizer para vocês, a igreja não é lugar de gente perfeita. Não é não. Aqui é assim, lugar que tem muitas pessoas que pecam, sabe? Mas são pessoas que são inconformadas com o pecado, porque o pecado não faz mais parte da vida dela. Elas lutam para ser pessoas melhores todos os dias, e nós juntos lutamos para melhorar todos os dias. Não somos perfeitos, erramos e pecamos, mas o pecado não faz parte da nossa vida. Nós não aceitamos com naturalidade, não. É assim mesmo. Cuidado quando a pessoa começar a se justificar demais, ou querer te justificar com a própria palavra de Deus ou com a circunstância. Cuidado, porque isso é conselho de ímpio. Ai, Deus é amor. Ai, eu vivo nessa vida porque Deus é amor. Cuidado com isso. Isso aí é caminho de pecadores. Não perca tempo nisso. Cai fora enquanto é tempo. Então, sabe, nós temos que ficar esperto com as pessoas que ficam: mas o que eu podia fazer? Eu tinha que falar uma mentira.
Cuidado, amados, essas pessoas aí, elas estão se detendo no caminho dos pecadores, e muitas vezes essas pessoas somos nós mesmos. Então, agora, se a pessoa chegar para nós e falar: pastor, meu irmão, me ajude, eu preciso vencer esse pecado, sabe, nós não vamos dar um tapa na cara, sou pecador, não, nós vamos falar: eu vou te ajudar, eu vou orar por você, eu vou te acompanhar para ajudar você a livrar desse pecado e dessa prisão. Então, amado, outra coisa que é terrível na igreja, e o último pecado, é os escarnecedores. Sabe? É só dizer que os pecadores, eu deixei isso para trás, os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Amado, tem gente que fala: isso aí é do julgamento final também, mas eles não vão permanecer nem no céu, e nem aqui, ou nem aqui, nem no céu. Nem aqui permanece. O pecador, um dia vem o juízo de Deus, um dia ele cai fora, ele não consegue mudar, um dia ele cai fora. Então, ele não permanece na congregação onde é um povo santo, justo, e que só quer agradar a Deus. Se você é uma pessoa que só busca a Deus e quer agradar a Deus, vai cair fora essa pessoa que não quer mudança, pode ter certeza disso. Vai procurar outro lugar que é mais light, mais soft, né? Então, agora sim, o último aqui são os escarnecedores. Eu vejo os escarnecedores, é lógico, escarnecedor são zombadores, amado. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está na igreja, porém tem irmãos dentro da igreja que é zombador, é escarnecedor. Sabe, o escarnecedor é os que fazem mal, falam mal, ou fazem brincadeira, sem se preocupar com o mal que ele está fazendo para a pessoa, desde que ele se divirta. Cuidado, amados, tem coisas que não convêm aos santos de Deus. Cuidado, nós somos muito brincalhão. Eu sei que há uma linha muito estreita, muito próxima da brincadeira com o escárnio. Então, eu, quando percebo que a brincadeira que eu fiz entristeceu a outra pessoa, eu corto imediatamente. E se for preciso, eu peço perdão para a pessoa, se eu ver que aquilo só cortar não foi suficiente. Eu procuro, quando eu faço determinada brincadeira, eu me toco e falo: poxa, isso foi pesado. Às vezes eu pergunto: pô, não devia ter falado isso, né? Às vezes a pessoa fala: não me preocupo, porque sabe que eu já parei por aí. Então, mas tem gente que não tem limite, e fica martelando. Amados, dentro da igreja a gente vê zombadores, que fazem coisas que fazem mal para os outros. Outro dia, no acampamento, eu até disse aqui, o irmão estava tomando banho num box, o irmão começou a brincar e os outros vão dando corda, sentaram na roda dos escarnecedores. Vocês estavam tomando banho juntos, hein? Amados, isso não é brincadeira. De um homem de Deus, de uma mulher de Deus, muito menos ou muito mais, sei lá, qual que é a expressão certa, dentro de um acampamento onde a gente tem um propósito de buscar a Deus. Cuidado com o escárnio, cuidado com as brincadeiras que não faz parte do santo. Se controle. Ofensas, eu vejo, às vezes eu fico horrorizado de ver meninos, adolescentes, santos de Deus, tratando uma menina com brutalidade. Cuidado, amados, isso faz mal. Você dá risada, mas você está sendo um escarnecedor. Eu já tratei de muitas jovens aqui. Eu tratei de uma jovem que nem está mais na igreja. Um dia um irmão chega, só porque achava que era o galanzão, acho que estava até interessado na menina, que a menina era bonita, e aí, sabe, a menina falou alguma coisa para ele, e falou: nossa, mas você é feia, hein? Sua feiura é tão grande que precisa de uma carriola e uma pá para pegar e carregar. E saiu, e eu ouvi isso. Eu chamei ele, eu falei: você é um idiota. Eu não estou escarnecendo, eu estou exortando. Porque isso não é coisa de cristão. Se sua boca foi usada por Satanás, e as bocas de muitos aqui têm sido usadas por Satanás para ferir as pessoas. Então, nós precisamos mudar o nosso trato.
Eu sei de jovens aí que criticam o pai, que é muito duro, que é muito crítico, e é igualzinho, eu não sabia. Às vezes você olha, vê aqui com a mãozinha levantada, adorando a Deus, mas quando chega no momento da comunhão, no momento do trato das pessoas, são brutos, são brutalizados. Cuidado, vamos ter jovens, adolescentes de Deus, que valoriza aquilo que Deus fez. Mulheres é linda, as nossas adolescentes são lindas, são maravilhosas. Se você não valorizar hoje essas meninas, sabe, você vai ser um bruto, que vai ser um mal casado. Aí no dia do seu casamento, pode fazer o docinho do mal casado. Só cuidados com os zombadores. Quando, menina, não entre nessas brincadeiras não. Quando falar alguma coisa ofensiva, já pode falar: arreda-te de mim, Satanás. E se não resolver, chama o pastor. Ou os pastores, que nós vamos lá repreender. Nossas meninas são princesas, nossos meninos são príncipes. Vamos respeitá-los. Vocês também são maravilhosos. Meninos têm me procurado, pastor, como ser mais santo. Isso é lindo, muito lindo. Como ter a alegria que o Senhor tem. Esses dias conversaram comigo, que coisa linda, quando um menino fala isso para um pastor. Amados, qual o segredo disso tudo? 5 minutos, eu quero estar terminando. Tenha seu prazer na lei do Senhor. Infelizmente a igreja perdeu o prazer. A gente, quando fala para ler a Bíblia, parece que é uma lei. Nesse versículo que fala, porque não são assim, não, os justos. Sabe, amados, ao invés de fazer todas essas coisas, ame a palavra de Deus. Medite nela de dia e de noite. Tenha ela no seu coração, nos momentos bons ou nos momentos ruins, de dia ou de noite. Tenha ela. Não aceite as provocações. Meninas, não aceite as provocações. Não deixe de ser aquilo que Deus diz que você é. Meninos, não aceite as provocações. Seja aquilo que Deus é. Marido, da mesma maneira. Esposa, da mesma maneira. Sejam aquilo que Deus diz que você é. Eu já contei várias vezes o pastor Antônio, né, Eduardo, que lembrou, né? Quando ele ficou muito bravo com a mulher e começou a falar, ela estendeu o dedinho dela para ele e falou: olha bem o que você vai falar para mim. A esposa dele disse: porque eu sou filha de Deus, e você vai ter que prestar conta para o meu pai. Uau! Ele disse que ele gelou. Você eu encaro, mas seu pai não. Então saiba quem você é, meninas e meninos, e mulheres e homens, saibam quem você é. Então, amado, nós temos que ter um prazer, não na zombaria, não nessa idiotice mundanas, na impiedade, sabe, não nos pecados, mas o nosso prazer. Hoje as pessoas têm tanta dificuldade de ler a palavra, amado. Sabe, todo tempo e todo momento, creia, medite, que ela esteja, sabe, essa palavra meditar é mesmo a ruminar, né? Você já viu aqueles animais ruminantes, né? A vaca, o boi, eles ficam lá, nós estamos mascando chiclete. Não é que ele engasgou, não, é que ele engole a comida, depois ela volta, e ele vai tirando mais nutrientes daquilo. E mais, está sempre ali presente, mesmo quando ela está sem comer, ela está comendo, está se alimentando. Então mesmo quando você não está se alimentando da palavra, esteja nela meditando, esteja sempre pensando nela, nas situações, seja ruim, seja boa, de dia ou de noite, pense nela. Então é muito bom ler, sabe, mas leia com desejo de ouvir a voz de Deus, de aprender algo ali, sabe, de receber uma direção ou uma revelação. É assim, amados, às vezes eu tenho que ler um versículo 10 vezes, porque a minha mente viaja, devaga. Um trecho de cinco versículos, às vezes, eu leio 5, 6 vezes. Eu falo: eu não entendi, eu devaguei, eu estou pensando no que eu vou fazer, eu vou ler de novo. Aí fala: nossa, pastor, como é que o senhor tem revelação?
entendendo a palavra, lendo. Mas a pessoa diz, eu tenho Jesus, eu ando com Jesus. Se você tem Jesus, você tem que ter a palavra. Se você ama Jesus, você ama a palavra. Se você não ama a palavra, você não ama Jesus. Você não precisa ler o dia inteiro, mas você precisa ler todos os dias, um pouco, um versículo, um capítulo, meio capítulo, dependendo do tamanho. Amados, a palavra de Deus é linda, ela é impactante porque ela é Jesus. Quando o pastor Eduardo deu uma direção, nós vamos ler a Bíblia, olha, e a genealogia é para ler. Eu falei, Deus, eu vou ler, mas eu quero entender alguma coisa, eu quero descobrir algo interessante aqui. Aí eu descobri, por exemplo, que Joabe, o grande general do rei Davi, né? Ele e seus dois irmãos, né? o Azael e o Abissai, eles eram os três irmãos, três guerreiros valorosos, né? Um aí era até o The Flash, porque corria mais do que um cavalo puxando uma biga, né? Ele passava, né? Diz a palavra, acho que é o Azael, que era o corredor aí. Mas eu descobri que eles eram filhos de Zeruia, que é irmã de Davi. Então eles três eram sobrinhos de Davi. Os três generais aí de guerra, né? E o principal, que era Joabe, era sobrinho de Davi. Não fala isso, né, assim, direto. Aí na genealogia eu falei, olha que interessante, eles são sobrinhos, são filhos da irmã de Davi, que interessante. E aí o primo, né, que era Joabe, matou o primo, que era o filho de Davi, Absalão. Aí viu mais ainda bagunça na família, né? Então, de Davi, por causa do pecado do adultério. Então, sabe, amados, a gente descobre coisas interessantes. Eu viajo, estou lá lendo, de repente eu paro na genealogia e falo, o que é esse cara aqui? Será que é o mesmo? Aí eu vou atrás, e aí eu descobri muita coisa. Então é interessante. Então leia a Bíblia, ame a palavra, faça com desejo, sabe, amados? Eu louvo a Deus, porque eu creio que Deus está gerando pessoas com raízes aprofundadas. Eu quero só encerrar lendo aquilo que hoje no meu aniversário, né, é o meu salmo, é a minha vida que fala disso, né? O Salmo 92, dos versículos 12 ao 15. Eu encerro com este salmo. O justo florescerá como a palmeira, não como palmeiras, viu? Como a palmeira. Crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, sou eu, ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Que árvore você tem sido? Um arbusto no deserto? Ou uma palmeira? Uma palmeira que pode vir o vendaval que for, ela vai se encurvar, mas ela não vai quebrar, ela vai voltar. Uma palmeira, ela cresce para cima, porque a raiz dela vai fundo. Ela cresce até 20 metros. Cedro do Líbano, ele chega até 40 metros. As raízes dele não dependem do tempo. Por isso que ele é do Líbano, que é um lugar muito deserto. As raízes dele, é a árvore que tem as raízes mais profundas que existem. Elas vão buscar água nos lençóis freáticos, lá embaixo. Não depende das circunstâncias. Aí interessante, né? Os justos estão plantados na casa do Senhor. Você está plantado? Ou você só está de passagem? Ou você só veio buscar uma aguinha para não morrer de sede? Ou você, muito mais do que não querer, pode vir o grupo de louvor, ou você, muito mais do que não querer morrer de sede, quer ser frutífero e quer ter as folhas verdes, quer brilhar, quer resplandecer, mesmo quando o tempo for passando, você vai permanecer firme, firmado, porque você fortaleceu as suas raízes e você aprofundou elas até encontrar água.
Louvado seja Deus, que Deus te abençoe e que nesta manhã de ceia do Senhor, você possa decidir ser alguém plantado, firmado e com atitudes daquele que permanecem e não daqueles que passam. Louvado seja o nosso Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai. Obrigado pela Tua palavra que nos direciona. Somos tão felizes, meu Deus, porque não importam as lutas, não importam o tempo, papai, nós dependemos, Senhor, da nossa firmeza que dá a paixão pela Tua palavra. Amamos a Ti, Jesus, e o Senhor e a Tua palavra são um só, porque o Senhor é o Verbo. Ó Deus, e quem ama a Ti, ama a Tua palavra. Ó Deus, e aqui está uma congregação de justos, papai, aqueles que irão permanecer, porque estão plantados, papai, arraigados, e hoje, pessoas aqui tomam decisões, e não importa, Pai, se as águas estejam altas, se as águas estejam baixas, ó Deus, eles estarão firmados, estarão plantados. Eu declaro hoje para aqueles que tomam esta decisão, raízes fortalecidas, raízes firmadas da palavra de Deus, na casa do Senhor, junto a ribeiros de água. Oh Deus, obrigado. Eu sei que o Senhor perdoa pecados, eu sei que o Senhor transforma vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus.